Vou agora apresentar mais alguns exemplos para estes limites, onde aplicarei algumas técnicas bastante usuais, ok? Eu irei fazer exemplos simples para só dar a conhecer então estas técnicas, depois na parte prática, claro, teremos mais limites a praticar. Vamos supor então que eu tinha este limite, limite de seno de 2x sobre x quando x tende para zero. Bom, este realmente não é muito complicado, não é? Reparem que já está muito parecido com o nosso limite notável, no entanto, não está bem igual. Eu já referi em aulas anteriores que devemos ver então blocos, não é? Ou seja, o que está aqui dentro do seno tem de ser igual ao que está aqui em denominador e tem de tender para zero, ok? Ora, nós já temos ali o x a tender para zero e temos o limite até já bastante parecido, mas falta garantir então que o que está dentro do seno tem de ser igual ao que está ali em denominador. E por isso temos ainda de fazer aí algumas simplificações de modo a conseguir isso para podermos dizer que estamos no limite notável, não é? Então pensamos, o que é mais fácil? Tirar aquele 2 ali de dentro do seno ou colocar um 2 aqui a multiplicar no denominador? Bom, não tenho fórmulas para trabalhar ali o seno, não tenho fórmulas. E, por outro lado, é muito simples mesmo colocar um 2 ali a multiplicar pelo x, desde que eu faça a devida compensação. Numa fração, eu posso então multiplicar por 2 no denominador, desde que multiplique no numerador também por 2. Estamos a fazer algo verdadeiro, não é? A fração mantém-se equivalente. Este 2 que está no numerador, como não interessa, passa para trás do limite a multiplicar, e porque está aqui a multiplicar, ok? Se estivesse a somar não poderia fazer isto. Portanto, como está a multiplicar, é uma propriedade dos limites, pode sair do limite e fica também a multiplicar. E pronto, ficamos então aqui com o limite notável, porque agora sim temos o que está dentro do seno é o mesmo que está aqui em denominador e tende para zero, porque se x tende para zero, 2x também tende para zero, ok? E ficaríamos então com 2 vezes 1 igual a 2. Este é então o nosso limite notável ali do seno. Bom, vou tentar aumentar um pouco o grau de dificuldade. Este foi bastante simples, ok? Vou fazer aqui um exemplo então para este limite notável. Aliás, para aqui vou fazer dois exemplos. Suponhamos então que tinha isto é elevado a x mais 1 menos 1 sobre x menos 1 não. Aqui vou colocar uma outra situação porque senão não vou obter aquilo que queria. Portanto, vou colocar aqui um e. Quando x tende para zero, ok? Bom, se aplicarmos aqui limites, isto iria dar zero sobre zero, é uma indeterminação, e nós olhamos para esta expressão e vemos, bom, isto talvez é parecido com este limite notável, é o limite que está aqui a chamar mais a atenção, não é? Mas eu a seguir vou dar exatamente um exemplo onde poderemos ser iludidos, ou seja, a expressão pode ser parecida com um determinado limite notável e não ser esse limite notável e ser outro. Eu faço já um exemplo desses de seguida, ok? Mas na realidade este limite tem então a ver com este. O que é que poderemos fazer para obter ali aquele 1? Reparem que temos aqui então uma potência que tem uma soma no seu expoente. Poderemos aplicar esta fórmula das potências, que eu vou então aqui aplicar. Ficamos com o limite de e elevado a x vezes e. Reparem, é elevado a 1 é, ok? Menos e sobre x quando x tende para zero. E agora, reparem, poderemos colocar ali em evidência o e, porque nós temos ali então dois termos daquela subtração que têm algo em comum, ok? Tem ali o e em comum. Poderemos então colocar em evidência e reparem, dá jeito porquê? Porque ficamos exatamente a visualizar ali o limite notável, não é? Este e que está aqui a multiplicar é uma constante, está a multiplicar, pode passar para trás do limite, então a multiplicar, e ficamos com esta situação, ok? E temos então aqui o limite notável, e vezes 1, que é igual a e. Eu vou agora dar um exemplo de uma situação que pode iludir. Portanto, vou colocar aqui um limite, por exemplo, e elevado a 1 sobre y menos 1 sobre y quando o y, aliás, vou falar de x, não sei porque é que estou já aqui a meter y, poderia ser também y, não é? Era igual, mas
Para não estar agora a variar, vou colocar x na mesma, ok? 1 sobre x e aqui 1 sobre x. Portanto, temos este limite. Nós, neste limite, se aplicarmos aqui, portanto, isto quando o x tende para 0 mais, ok? Vamos colocar aqui o x a tender para 0 mais. Se eu aplicar aqui limites, isto dará uma indeterminação que é infinito sobre infinito. Bom, e se a nossa atenção estiver focada apenas na expressão que nós aqui temos, somos levados para este limite aqui, não é? Tem tudo a ver, está aqui menos 1, ainda por cima o x está a tender para 0. Bom, mas reparem o que acontece. Para estar na presença deste limite, terá de acontecer isto. É elevado a um determinado bloco, menos 1. O bloco tem que ser igual ao que está aqui em denominador, e é, neste caso, mas o bloco tem que tender para 0, ok? O bloco que está aqui em denominador e ali no expoente. E isso não acontece aqui neste limite, porque quando x tende para 0, 1 sobre x tende para mais infinito. E, portanto, eu não estou na presença daquele limite notável, ok? Como é que poderia então resolver? Bom, poderei tentar procurar outro. Reparem como poderia ser enganador esta função, porque visualmente é parecida com aquele limite notável e não tem nada a ver e, portanto, não deveríamos insistir naquele limite notável, ok? Poderemos sim fazer o seguinte, reparem como eu tenho aqui o x a tender para 0 mais e tenho ali uma fração, até tudo ficará mais simples se eu fizer já aqui uma mudança de variável e disser que o y é igual a 1 sobre x. Reparem que quando o x tende para 0 mais, o y tende para mais infinito, porque 1 sobre 0 mais dá mais infinito. E se aplicar aqui esta mudança de variável, fico com isto. Tende para mais infinito, é elevado a y menos 1 sobre y, substitui então 1 sobre x por y. E agora, se separar ali a fração em duas, reparem que vou obter outro limite notável, que é aquele lá do fundo, porque o y está então aqui a tender para mais infinito, aqui também, para mais infinito. Temos então aqui o limite notável, que diz que isto dá mais infinito, menos 1 sobre mais infinito menos 0, ou seja, mais infinito. Ok? Portanto, como podem ver, não aplicamos este limite notável aqui. Bom, vou passar para outro exemplo, agora com este ln que aqui tenho. E aqui vou, por exemplo, dar esta situação. É uma situação também fácil, mas muito recorrente. Temos, por exemplo, o limite de ln de x mais 1 mais 2x sobre x. Bom, uma situação então muito comum. Nós olhamos para este limite e vamos ver, primeiro vamos ver se fiz aqui alguma coisa que dava indeterminação ou não. Pois por acaso não. Por acaso não, e assim desta feita, não, sim, dá indeterminação. Ln de 1 dá 0, exatamente, dá 0 sobre 0, claramente. Eu agora é que estava aqui a fazer as contas mal. Se aplicarmos aqui limites, dá então 0 sobre 0, ok? É uma indeterminação. Bom, é uma indeterminação, nós vemos aqui o x a tender para 0, vemos ln de x mais 1, poderemos então pensar neste limite, e estamos a pensar bem. Uma técnica então muito usual quando é possível fazer, e chama aqui a atenção para duas situações diferentes. Uma coisa é quando temos a mais b sobre c, que é igual a sobre c mais b sobre c, e outra coisa é se tiver a sobre b mais c, que é diferente de a sobre b mais a sobre c, ok? Isto não tem nada a ver, isto é falso. Pela adição de frações, a igualdade de cima é verdadeira. Esta é falsa e poderão testar com números se quiserem ter essa garantia que é falso, ok? Portanto, isto não se pode fazer. Por isso é que eu vou ensinar aqui uma técnica no caso de termos a fração invertida. Mas neste caso está simples e, portanto, eu vou já aqui resolver. Vou então separar a fração em duas através da adição. E eu estou a fazer isto então apenas para chamar a atenção que é algo usual também, poderá ter que se fazer algumas vezes, ok? Fiquem com esta dica, é fácil também. Portanto, agora aqui temos o limite notável, que dá então 1, mais, aqui se aplicar limites dá 0 sobre 0, mas posso aqui simplificar o x com o x e fico com 2. 2 e 1, 3, ok?
E fico então com esta situação. Agora reparem o que é que aconteceria se eu tivesse uma situação destas. Se eu, em vez de ter o limite de ln de x mais 1 mais 2x sobre x, tivesse ao contrário, o limite de x sobre ln de x mais 1 mais 2x. Portanto, eu estaria até na mesma interminação, mas tinha então aqui a fração invertida e não poderia aplicar já diretamente o que apliquei anteriormente, não é? Bom, então aqui posso optar por fazer o inverso do inverso numa fração, que é fazer 1 sobre, e agora faço a função inversa. Eu vou já generalizar ali com outros valores, portanto ficaria com esta situação. Estou a basear esta simplificação em que? Numa questão muito simples, é que A sobre B é igual a 1 sobre B sobre A, ok? Reparem que se fizerem o produto dos extremos pelos meios, este 1 é o mesmo que estivesse 1 sobre 1, não é? 1 sobre 1, se eu multiplicasse este com aquele e este com este, iria obter a igualdade anterior. E, portanto, poderemos sempre fazer esta situação, quando nos for útil, inverter uma fração, ok? Eu agora aqui já poderia então fazer o seguinte: o limite passa para o numerador, que vai dar 1, limite de 1 dá 1, e ficava com este limite cá em baixo, ln de x mais 1 mais 2x sobre x, quando o x tende para 0, e reparem que ficaria aqui com 1 sobre 3, este limite já está então calculado, e daria neste caso 1/3, não é? E portanto ficam também então com esta indicação. Vou fazer mais um exemplo, agora deste limite aqui, e já quase para terminar, vou só então chamar a atenção aqui para mais uma situação. Isto são apenas situações que me estou a lembrar aqui no momento e, portanto, nada como praticar muitos limites para tudo ficar mais claro, ok? Vou colocar então aqui assim x sobre 2, quando x tende para mais infinito. Bom, temos esta situação e esta situação é possível resolver então de duas formas diferentes. Uma delas, o que é que eu poderia aqui fazer? Era o seguinte: eu tenho aqui x sobre 2. O que eu preciso de garantir para estar na presença do limite notável é que o que está dentro do ln seja igual ao que está em denominador. Bom, mas então, simples, não é? Tendo até como referência o que eu já fiz anteriormente, eu posso utilizar aqui a técnica da compensação. Dizer assim: a mim dá-me jeito de ter aqui x a dividir por 2. Ok, então divido e multiplico aqui por 2. Fico com a mesma situação, não é? Porque numa fração eu multipliquei e dividi o numerador e o denominador pelo mesmo número. Agora, este 2 que está aqui a multiplicar passa para trás do limite. Reparem que fica 1 sobre 2, ok? E ficamos então com ln de x sobre 2 a dividir por x sobre 2, quando o x tende para mais infinito. E reparem que quando o x tende para mais infinito, então o x sobre 2 também tende para mais infinito. E por isso estamos exatamente na presença do limite notável, que podemos dizer que é 0, 1 sobre 2 vezes 0 dá 0. Okay? Outra forma, neste caso, e porque estamos aqui em logaritmos, de resolver este problema poderia ser desta maneira. Portanto, ln de x sobre 2 sobre x, quando o x tende para mais infinito. Poderia então aplicar aqui uma fórmula dos logaritmos, a fórmula da divisão. Logaritmo de a sobre b é igual a logaritmo de a menos logaritmo de b, ok? E já agora, já que estamos a falar desta fórmula, deixem-me dizer também que isto não é igual, ok? Não é igual, não apliquem isto porque isto não é verdadeiro. Porque por vezes este engano pode ser aplicado e isto não é verdade. Okay? O que é verdade é então esta igualdade que eu tenho aqui em cima, é uma forma dos logaritmos, poderão rever lá na aula dos logaritmos. E agora eu vou aplicar então essa forma ali ao nosso numerador, porque estou em condições disso, não é? Fica então com limite de ln de x menos ln de 2 sobre x. Reparem que agora posso então separar esta fração em duas e fico com limite de ln de x sobre x menos o limite
de ln de 2 sobre x, quando o x tende para mais infinito, quando o x tende para mais infinito. Temos então aqui o limite notável que sabemos que dá 0, menos ln de 2 sobre mais infinito, 0 menos 0, reparem que isto vai para 0, porque o ln de 2 é uma constante, e uma constante sobre infinito dá 0, ok? 0 menos 0 é igual a 0. E estaria então assim resolvido. Bom, vou passar ali então ao último limite, chamando também a atenção ali para uma situação. Eu vou então, antes de mais, fazer aqui uma generalização deste limite também, à semelhança do que fiz com aqui o primeiro limite. Este limite pode então ser visto desta forma: o limite de a elevado a x sobre x elevado a p, quando o x tende para mais infinito, dará também mais infinito, desde que este nosso a seja superior a 1, ok? O que eu quero dizer com isto é que não é necessário estarmos ali a ver sempre o e. Poderemos ver ali qualquer número que seja maior do que 1 e sabemos então que também dá mais infinito. Por exemplo, o limite de 3 elevado a x sobre x elevado a p dá também mais infinito. Eu vou então fazer essa demonstração aqui e depois poderão tomá-la como verdadeira e, percebendo a demonstração, poderão até colocá-la em prova de exame, ok? Vou então tentar provar que a elevado a x sobre x elevado a p, quando o x tende para mais infinito, dará então também mais infinito. É claro que eu vou provar com base no limite que está no formulário, o limite conhecido. Então o que é que eu preciso de ver aqui nesta potência? A minha potência tem base E, no limite que eu sei que é verdadeiro, e eu tenho aqui uma base A. Bom, então ficam com esta dica, é sempre possível, e isto pode ser muito útil também em funções, resolver equações e assim, conseguem sempre escrever um número qualquer, sob a forma de um exponencial que queiram. Por exemplo, eu vou escrever o número 3, mas dá-me jeito, apetece-me ver este número 3 num exponencial, ou envolvido num exponencial de base 7, por exemplo. Então o que é que eu faço? Escrevo aqui 7 logaritmo de 3 na base 7. Reparem que nós conhecemos uma fórmula dos logaritmos e dos exponenciais em que nós temos o seguinte: quando a base, portanto, deste exponencial é igual à base do logaritmo que está no seu expoente, isto por definição de função inversa, e poderão ver a introdução às funções exponenciais e logarítmicas, onde eu faço referência a isto, nós sabemos que isto dá x. Ou seja, isto permite escrevermos qualquer número sob a forma de um exponencial que nós queiramos, tal como eu consigo também escrever qualquer número sob a forma de um logaritmo da base que eu quero. Por exemplo, vamos supor agora que eu queria escrever o 3 sobre a forma de um logaritmo de base 16. Estou agora a inventar, ok? Então poderia escrever logaritmo de 16 na base 16 elevado a 3. E eu estava a ver o número 3, mas estava também a ver um logaritmo de base 16, porque me pode dar jeito para um exercício qualquer. Reparem que este 3 poderá passar para trás do limite, a multiplicar, e o logaritmo de 16 na base 16 dá 1. Ok? Isto foi então apenas para fazer referência de que podem sempre escrever um número qualquer, sob a forma de uma potência da base que querem, ou sob a forma de um logaritmo também com a base que der jeito, ok? E é isso que eu vou então aqui fazer. Vou escrever este A utilizando o exponencial, porque eu quero procurar então aquele limite para tentar fazer, para mostrar que isto também dá mais infinito. Então vou escrever o A, vou dizer que o A é igual a E elevado a ln de A. Reparem, o ln é o logaritmo que tem base E, portanto, posso ali utilizar e fico com esta situação. E elevado a ln de A elevado a x, não é? Porque isto é o meu A, que está elevado a x, sobre x elevado a p. Ok? Agora reparem que por uma fórmula das potências, a potência da potência, posso aqui multiplicar este x que está ali em expoente, portanto, por esta fórmula, a elevado a n elevado a m dá igual a elevado a n vezes m. Posso então fazer aquela multiplicação, ok? E vamos ver o seguimento da situação. O que é que eu tenho de garantir para estar na presença do limite notável? Tenho de garantir o seguinte. Reparem, eu estou ali no meu limite. O que está aqui em expoente tem que ser o mesmo que está ali
naquele polinómio, na base do polinómio. Portanto, o x aqui está a tender para mais infinito. Ou seja, eu tenho de garantir que o que está aqui terá que ser igual ao que está ali em expoente e tem de tender para mais infinito. Então, vou fazer a técnica da compensação. E a técnica da compensação permite-me fazer o seguinte. Eu tenho aqui então o e elevado a x ln de a. O x elevado a p já lá tenho, faltava ter aqui o ln de a também dentro desta potência. Então eu vou multiplicar aqui por ln de a elevado a p. Eu já tenho aqui o x elevado a p. E vou multiplicar também, claro, no numerador, não é? Se multiplico no denominador, também tenho de multiplicar no denominador. E agora reparem, aqui uma forma das potências, aquela forma que me diz que quando temos o mesmo expoente, o que poderemos fazer é multiplicar as bases e manter o expoente, ok? Forma das potências. Poderemos então passar o ln de a e o x para dentro da mesma potência. Este ln de a elevado a p então vem cá para trás, ok? Vem para aqui, vezes limite de e elevado a x ln de a sobre x ln de a, tudo elevado a p, ok? E agora reparem, quando o x tende para mais infinito, nós sabemos que o x ln de a também tende para mais infinito, porque nós estamos a dizer que este a é maior do que 1. Estamos a partir do princípio que este a é maior do que 1, logo ln de a é um número positivo, ok? E como tal, tende também, x vezes ln de a, tende também para mais infinito. Bastaria então fazer aqui uma mudança de variável. Reparem que eu tinha então ln de a elevado a p. Bastaria dizer o seguinte, mudança de variável, vou dizer que o meu y é igual a x ln de a. Quando o x tende para mais infinito, o y também tende para mais infinito. E, portanto, bastaria fazer aqui o seguinte. Até vou se calhar fazer de outra forma. Estamos em vídeo, o vídeo permite fazer estas coisas. Apago aqui isto, que não me interessa. Vou fazer aqui a mudança de variável. Onde tenho x ln de a, vou colocar y. Por exemplo, aqui no expoente. E aqui dentro, não é? Elevado a p. E ficaria então com esta situação. E elevado a y sobre y elevado a p, quando o y tende para mais infinito, ok? E então ficaria com ln de a elevado a p vezes mais infinito. Como o ln de a é um valor positivo, isto dará então mais infinito. E fica então provado que este limite para qualquer a maior do que 1 dá então sempre mais infinito. E poderemos então fazer esta generalização, ok? Fica então por aqui, até uma próxima!